Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.net.br e graças a Deus aqui estou novamente para vos convidar humildemente para assistir esse vídeo do início ao fim, para se inscrever, curtir, ativar e compartilhar. Esse simples vídeo, esse simples canal, para juntos semearmos o bem, mensagens que edificam a alma, que fortalece a fé e que nos são necessárias para conquistarmos a salvação eterna. E o tema de hoje eu quero vos apresentar através de uma pergunta que dirijo a mim, em primeiro lugar, depois a cada um de vocês, e a tantos outros que, pela providência divina, nós, através do compartilhamento, iremos ajudar a conhecer. Pois bem, a pergunta é: você tem tempo para Deus? E para refletir e nos ajudar a dar uma resposta sincera para nós mesmos, eu quero vos contar uma parábola. Havia um homem que usava a maior parte do seu tempo apenas para curtir a vida. Dizia que não tinha tempo para se dedicar a Deus, nem a atitudes que a aproximam de Deus. E para justificar o seu estilo de vida, ele dizia que a vida é uma só, a vida é breve, passa rapidamente, que não existe vida após a morte. E assim continuou vivendo até que uma doença veio a ele e o maltratou em pouco tempo e tirou-lhe a vida. Entretanto, antes de morrer, ele teve a graça de ser evangelizado por ministros da Eucaristia, que foram convidados para levar a hóstia consagrada a ele, para que ele comungasse. Ele, por sua vez, rejeitou a comungar. E devido à insistência, às exortações dos ministros, ele escolheu um deles e pediu para que ele escrevesse uma carta testemunho. E pediu para levar mesmo para o padre, para que a carta fosse lida pelo padre no horário da missa na comunidade. No dia que a carta foi entregue, no mesmo dia, ele faleceu. Pois bem, assim começa o testemunho dele. Um certo dia, alguém me convidou para me dedicar a Deus, à igreja, e isso acontecia várias vezes, não apenas por uma pessoa, mas por várias pessoas. E a minha resposta era sempre a mesma: não tenho tempo. Como sempre, eu não tinha tempo porque tinha algo a fazer ou a curtir em casa ou fora de casa. O trabalho, o emprego, a família, o estudo, os amigos, a televisão, o celular, jogos, filmes, bebedeiras. Tinha tempo até para ir atrás do pecado, dentre eles o que eu mais gostava, o sexo, o adultério, a traição, a infidelidade conjugal. E assim continuei vivendo até que veio a mim essa doença que me impossibilitou de curtir a vida como eu queria e gostava. Sinto que chegou o tempo de partir.
e estou muito angustiado e com muito medo só em pensar na possibilidade de existir vida após a morte e que após a morte haveremos de ter um julgamento diante de Deus. Infelizmente, tardiamente, tive a oportunidade, através dos ministros da Eucaristia, de conhecer algumas verdades ensinadas pela Bíblia. Dentre elas, quero partilhar algumas para vocês. Aprendi que, enquanto aqui vivemos, corremos o risco de morte o dia inteiro, tal como está escrito em Romanos 3, 26, 2 Coríntios 4, 11. Aprendi que todos e cada um de nós haveremos de prestar conta a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 10 e versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aprendi que haverá dois julgamentos, o universal, o geral, na segunda vinda de Cristo. Mateus, quando fala da segunda vinda de Cristo, Mateus 24, Mateus 25. Mas aprendi também que haverá um julgamento particular, individual, que acontece logo após a morte, assim como está escrito em Hebreus 9, 27, está determinado que o homem há de morrer uma só vez e logo após virá o juízo. Iremos prestar conta de todo o bem ou o mal que cometemos a nós mesmos ou aos nossos semelhantes. Iremos prestar conta de toda obediência ou desobediência para com Deus. E o que pesar mais na balança da justiça divina haverá de determinar se passaremos a eternidade com Deus, seus anjos e santos no céu, ou se passaremos a eternidade com Satanás e seus demônios e os demais homens e mulheres infiéis no inferno. Essas verdades podemos encontrar principalmente nos textos da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 22, principalmente nesses. Tardiamente, descobri que não devemos jamais dizer que não temos tempos para Deus, nem para as atitudes que nos aproximam de Deus. Uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de uma participação ativa da igreja. Tardiamente. Nós jamais devemos dizer isso porque é Deus, a origem da vida, aquele que nos deu a vida e conserva a vida, é Ele que também nos dá o tempo para trabalhar, estudar, cuidar da família, da casa. É Ele que nos dá o tempo para fazer o bem a todos e evitar fazer o mal também a todos. É Ele que nos dá o tempo para procurarmos uma vida de santidade, tentando constantemente lhe ser fiel, obedecer fielmente seus divinos mandamentos e santa vontade, evitando todos os pecados e suas ocasiões. E essa realidade, essa verdade, nós encontramos principalmente em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde lá está escrito:
sede santo em toda a vossa maneira de viver, no falar, no pensar, no agir, no vestir. Também encontramos essa exortação à santidade lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Lá em Hebreus 12, 14, está escrito: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Aprendi que mesmo se vivêssemos aqui na Terra mais de 100 anos, 200 anos, 1000 anos, esses breves anos, ou breve tempo, no dia, ou seja, na passagem para a eternidade que se inicia com a morte, serão simbolicamente comparados com uma gota d'água diante do oceano, como um grão de areia diante da terra. E essa verdade nós encontramos em Eclesiástico, capítulo 18, versículo 8. Caríssimos irmãos católicos, devemos sim aproveitar o máximo possível e beneficamente o tempo que nos resta. Tempo esse que não sabemos se será uma hora, um dia, um mês, um ano. Não sabemos. E a exortação para aproveitarmos bem o tempo, fazendo a vontade de Deus e somente aquilo que lhe agrada, nós encontramos na Bíblia principalmente em 2 textos. E esse texto, pessoal, eu faço questão de ler para vocês, para mim. Estou aqui com a Bíblia, tradução Ave Maria, letra gigante, vou fazer questão de ler. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente, beneficamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Esse texto me faz lembrar, pessoalmente, de Oséias, capítulo 6, versículo 3, onde em algumas traduções está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O outro texto que ele citou está aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Jesus padeceu, morreu na carne, morreu por nós, a fim de que no tempo que nos resta para o corpo, já não vivamos segundo as paixões mundanas, mas segundo a vontade de Deus. Olha a exortação, gente. É como se Deus estivesse apelando, sabendo que caso nós rejeitemos essa exortação, o seu pedido, o abismo que nos espera. Basta-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras, adultérios e criminosas idolatria. Aqueles que continuam com tais práticas estranham porque vocês não mais os acompanham e por isso vos criticam e perseguem. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O negócio é sério, irmão. Muito sério. Pois bem, e tal homem encerrou seu testemunho, dizendo que por reconhecer que não lhe resta mais tempo, por sentir que está partindo, e não resta mais tempo para reparar tantas ofensas e desobediências que fez ao nosso Criador, ele encerrou seu testemunho pedindo para que o padre e toda a comunidade orassem a Deus,
para que Deus, pela sua infinita misericórdia, perdoasse ele por ter desprezado, abusado e usado mal o tempo que nos é dado para que procuremos trabalhar com temor e tremor pela nossa salvação e salvação dos demais semelhantes, assim como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vá lá, confira. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Mas não esqueçamos o que já foi dito nesse canal, o que São João Crisóstomo deixou escrito, que ele não acreditava na salvação daqueles que não procurou trabalhar pela salvação de seus irmãos, de seus semelhantes, porque no céu não vai entrar nenhum egoísta. Então, não basta trabalhar apenas pela nossa salvação, pela nossa santidade, mas também pela santidade e salvação de nossos semelhantes. E quero, para nos ajudar a refletir, a dar uma resposta sincera à pergunta feita: você tem tempo para Deus? Eu quero fazer uma pergunta para mim, para cada um de nós, e para você que está assistindo, e para os demais que irão assistir. Quanto do seu tempo você usa diante da televisão, do celular e diante de Deus? Quanto do seu tempo você usa para pensar na pessoa amada, para pensar nela, para pensar nele, para pensar nos seus projetos, nos seus planos, e para pensar em Deus e nas coisas de Deus? Quanto do seu tempo você usa para escutar fofocas, piadas imorais, e para escutar a palavra de Deus? Quanto do seu tempo você usa para ler livros didáticos, romances e até literatura pornográfica, assistir filmes de pornografia, vídeos de pornografia, e para estudar a palavra de Deus, e para estudar a doutrina da igreja, as exortações da igreja, a vida dos santos, os livros de espiritualidade da igreja? Quanto tempo você usa? Quanto tempo você usa para falar da vida dos outros, até mesmo negativamente, para destruir a imagem dos outros? E quanto tempo você usa para reconstruir a imagem de Deus com a qual fomos feitos, falando, exortando, ensinando a palavra de Deus aos demais? É muita contradição. Por isso, antes de encerrar o vídeo, quero fazer essa pequena oração por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, não permita que teu sangue tenha sido derramado em vão por mim e pelos nossos semelhantes. Ajudai-nos, Senhor, a fazer a tua vontade e pede-nos o que quiseres. Deixa, Senhor, nós te amar. Fazei de nós, Senhor, teus servos, nem que sejam mais indignos dele, mas faz de mim um dos teus servos. Ajuda-me a ser um fiel servidor e seguidor da tua pessoa e dos teus ensinamentos. Converte-nos, Senhor, e só assim que seremos verdadeiramente convertidos. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal, de toda a maldade, de todo o vício, de todos os pecados que nos escravizam, para livremente podermos te servir. Amém.
E antes de encerrar o vídeo, quero vos apresentar os principais livros que estudei para fazer esse vídeo. Assídia, Vírus que Mata o Amor, editora Paulus. Máximas Eternas de Santo Afonso Maria de Ligório. As primeiras edições foi lançado com o título Preparação para a Morte. Se não puder comprar ele completo, pode comprar o resumo do mesmo, Preparação para a Morte, da editora Santuário. Aqui em Teresina você vai encontrar esses livros, principalmente lá na Livraria São Paulo, X com Teatro 4 de Setembro, na Livraria Paulus, na Edições Paulinas, mas você pode também, aonde você morar, onde você estiver, fazer o pedido pela internet ou vá lá no centro da cidade, procure as lojas católicas, as livrarias católicas da sua cidade e compre. Vamos ler, meditar, refletir, que esses livros nos ajudam imensamente. Esse livro aqui, só para fazer uma propaganda, Máximas Eternas, um seminarista me falou que no tempo que ele foi editado, publicado por Santo Afonso, ele foi apelidado como a máquina de fazer santos. É difícil, gente, ler este livro e continuar morno ou frio, infiel, como estávamos. Recomendo. Encerro desejando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que fique e permaneça com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva, curta, ative e compartilhe. Vamos juntos semear verdades tão essenciais e necessárias para a nossa salvação. Amém e até o próximo vídeo. O tempo, gente, me perdoe, mas vale a pena. Assista do início até o fim. Vale a pena. É menos do que um filme. Amém.